Bom, essa é o primeiro episódio da segunda temporada, vamos dizer assim, do aprendizado, o grande aprendizado. Na primeira temporada, eu me preocupei muito mais com mostrar como é que uma carreira multifacetada ajuda muito na visão holística dos negócios, ou seja, a visão multifacetada dá uma visão multi-indústria, multi-segmento. Isso propicia ao executivo uma experiência, várias experiências repetidas várias vezes, o que é importante uma formação de um executivo. Você acaba se tornando um generalista com especialização em gestão e não um especialista. Isso abre as fronteiras para você ter uma carreira em várias indústrias. E foi o que aconteceu comigo. Na realidade, nada foi programado, mas eu fui buscando em gestão, buscando as oportunidades que a gestão me ofereciam. E fui passando por segmentos. Comecei no segmento agrícola, depois fui para bancos, depois fui para mídia, depois fui para telecomunicações, shoppings, e assim é até hoje. Hoje eu estou em 5 conselhos de empresas de diferentes indústrias, o que me propicia navegar bem no modelo de negócio das empresas que eu atuo. Bom, agora eu queria entrar num ponto, e esse primeiro episódio é importante. Eu tomei a liberdade de chamar esse primeiro episódio a Caixa Preta Financeira. Por quê? Porque nas indústrias que eu passei, é uma experiência que eu vivi pessoalmente, quando eu estava no middle management, chegava tudo quanto era informação para mim, informação de vendas, de receita, quanto entrou, quanto saiu, quanto vendeu, quanto tem que vender para cobrir o orçamento, mas não chegava para mim as informações financeiras em 3 dimensões, que era o caixa, competência e patrimônio. Eu não tinha esse tipo de discussão no middle management. Isso foi uma coisa que eu vim corrigir quando eu assumi como CEO. Eu fui um CEO que sempre propiciei a questão numérica, para passar para baixo a questão financeira. Ou seja, deixar de tratar a questão financeira num petit comitê e expandir por toda a gestão, para que o middle management, principalmente, que é quem executa os planos de ação, tivesse uma base numérica do que eles estavam falando e os impactos econômicos e financeiros que as ações deles estavam sendo tomadas. Então, eu não tive crise quando eu fazia, por exemplo, um downsize. O próprio middle management entendia que estava na hora de fazer uma adequação do headcount em toda a companhia. Então, não tinha crise, não tinha guerra com o sindicato, nada, porque as pessoas já entendiam que nós estávamos caminhando na busca de uma posição competitiva de custo, passava por uma reestruturação de pessoas. Então, o que eu quero passar para vocês é exatamente isso. Repetindo que o meu foco nessa live e em outras que nós vamos ter nesse curso agora daqui para frente, eu quero focar exatamente no middle management. Dar a eles a condição de que eles possam desenvolver uma visão holística dos negócios e que possam realmente efetivamente interferir no sucesso da estratégia determinada pelo top management. Então, vamos lá. Eu gostaria de dizer o seguinte. Quando você faz um determinado projeto, você tem um plano, um orçamento, que você define o orçamento, o que você vai fazer, quais são as frentes, a estratégia que você vai seguir, os pontos que você vai atacar, mercados novos que você vai entrar, outros que você vai se desfazer, etc. Então, existe um plano que é elaborado e esse plano depende profundamente de que eu chamo bottom-up, planos de ação bottom-up. Os objetivos podem ser top-down, de cima para baixo, mas os planos de ação, eles nascem na organização. E aí o middle management é essencial para que isso ocorra. Sem eles, você não consegue a mobilização e não consegue implantar o caminho para uma dada estratégia. Então, quando você vai discutir finanças, você tem 3 dimensões que a parte de cima, o diretor financeiro tem que dominar e o middle management e outras pessoas têm que entender o que eles têm que discutir e quais são os pontos-chave de toda a estratégia financeira. São as 3 dimensões, a dimensão caixa, a dimensão competência e a dimensão patrimônio. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes, a dimensão competência é a que é a que você mais ouve falar, que é a questão da receita líquida, despesa, e ela é um relatório contábil, periódico, que te dá, na realidade, uma condição de você entender se a empresa está aferindo lucros ou prejuízos. Esse é um relatório contábil.
né? Então, dentro desse relatório, a que mais se discute é a receita líquida. Pô, minha receita cresceu, minha receita caiu, e se discute muito o que fazer para maximizar a receita líquida. Muitas vezes, o crescimento de uma receita líquida acelerada, ele pode ter um impacto negativo no caixa, por incrível que pareça. Claro que crescer receita líquida é sempre obrigatório, você tem que buscar o crescimento da receita líquida, mas muitas vezes você cresce a custos exorbitantes, você cresce com um descasamento tremendo entre o funding que você obteve para fazer aquele investimento e a alocação desse funding na operação. Por exemplo, a contas a pagar e contas a receber, a contas a pagar não está equilibrada com contas a receber, e aí você acaba financiando o crescimento com capital de curto prazo a custos altíssimos. Isso afeta diretamente o caixa da empresa. Outra coisa que pode acontecer é a inadimplência de escola. O estoque aumenta, então você cresce receita líquida, porém carrega um estoque muito alto. Isso tem custo financeiro. Então, o middle management tem que ter acesso a esses números. Saber a competência DRE, que geralmente eles sabem, porque chega a receita líquida, chega a despesa, que é o chamado orçamento, faz uma peça orçamentária e eles seguem aquele orçamento. Já no caixa, poucas empresas divulgam o caixa para o middle management. Quer dizer, o cara está fazendo um tremendo monte de atividade e às vezes está queimando o caixa, porque está numa velocidade, está numa implementação numa velocidade muito alta para o retorno que pode se obter em receita, em lucro e em caixa. Então, na questão no fluxo de caixa, o middle management tem que perceber e olhar a linha do caixa gerado pelas atividades operacionais, que ali começa o jogo. É quanto da receita líquida que eu trago, eu converto em caixa das atividades operacionais no fluxo de caixa. E na parte patrimonial, é se está agregando valor ao patrimônio ou não. Muitas vezes você pode estar fazendo um trabalho que está gerando receita, está gerando caixa, mas está perdendo valor para o acionista. Então, você está tomando riscos desnecessários. Então, o balanço patrimonial, ele mitiga as questões patrimoniais, ele mitiga riscos patrimoniais. Então, eu vou navegar com vocês nessas 3 dimensões. Mas hoje, para começar, eu diria o seguinte, que quando é emitido um relatório financeiro, um DRE, fluxo de caixa e balanço patrimonial, é um momento onde a realidade confronta os planos iniciais que originaram o projeto. A realidade dos números é fria, ela confronta, ela fala, é hora de você falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. O plano original que eu tracei, ele foi em um contexto, o contexto mudou, taxa de juros subiu, por exemplo, aconteceram várias coisas, o estoque está aumentando porque a demanda deu uma esfriada na demanda, então eu tenho que trabalhar melhor essas coisas. É a hora de você discutir isso. E ninguém melhor para discutir isso, não é num petit comitê. Porque o petit comitê, onde está lá o CEO, o CFO, lidera um processo com os acionistas e alguns diretores, esse petit comitê não está responsável pela implementação. Quem carrega o piano da empresa é o middle management. Então, o middle management tem que ter, na realidade, quando ele percebe esses números, ele tem que saber ler o que está acontecendo na parte econômica, na parte financeira da organização. E aí começar a estabelecer que alternativas que ele tem para poder enfrentar as questões que estão aparecendo. E revisar o projeto inicial. Para isso existe a questão financeira. Então, a questão financeira ela é um suporte para você, não é um pesadelo. Lá vem o diretor financeiro, rapaz, vai pedir para cortar a gente. Não é isso. Esse não é o objetivo da discussão financeira. A discussão financeira é o seguinte, o contexto mudou, né? As premissas que eu apliquei originalmente não cabem nesse contexto atual, e eu, como middle manager, vou sugerir algumas ações onde eu possa recuperar. Por exemplo, eu vou apertar a cobrança. Existe uma diferença entre contas a pagar e contas a receber. Então, eu vou alongar o prazo de pagamento a fornecedores e vou encurtar o prazo de recebimento das faturas que eu envio. E aí, vamos desenvolver um sistema novo operacional que possa encurtar esses prazos. Então, tem várias coisas que é o middle management realmente que tem que fazer. Então, nessa primeiro episódio, eu queria passar para vocês esse conceito. Nós vamos discutir, durante os próximos episódios, várias, que eu chamo mandamentos de gestão, de uma gestão eficiente, uma
gestão executiva eficiente. Então, nos próximos capítulos, eu vou estar trabalhando com vocês cada uma do que eu acredito, na minha experiência, né, que eu tive na vida profissional, eu acredito que são essenciais para uma boa gestão, para uma gestão profissional, que gere não só valor para o acionista, mas valor para a sociedade, né, e que sustentem um modelo de negócio por décadas e décadas, que tornem permanente aquele negócio, que eles possam sobreviver, crescer através de aquisições, ou mesmo na parte orgânica, crescer de forma eficiente e sustentável. Então, eu vou parar aqui nesse primeiro capítulo, e daqui para frente vocês vão ver uma série, toda segunda-feira vai ter um capítulo onde nós vamos discutir alguns itens em separados, que são mandamentos de uma gestão eficiente e profissional. Tá bom? Obrigado, um abraço a todos.